Não sei quanto a vocês, mas eu já estou enlouquecendo com tanta data comemorativa que a gente tem que trabalhar, principalmente lá na educação infantil, né, gente? Que a gente já tem que mostrar valores, atitudes, coisas positivas para os nossos alunos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um mês diferente, que é o Setembro Amarelo. Gente, o Setembro Amarelo é um mês da gente falar sobre a empatia, sobre o amor e o cuidado para com o outro. Então, vou passar para vocês um plano de aula completo alinhado à BNCC sobre o Setembro Amarelo. Vou passar para vocês muitas atividades interativas, os códigos alfanuméricos da BNCC para a educação infantil. E tudo isso, gente, com dicas, sugestões maravilhosas durante o vídeo. Então, bora comigo para a tela do computador. Então, vamos lá, nós já estamos aqui na tela do computador. Nós vamos falar sobre esse mês que é super importante. Você pode estar se perguntando, para que eu vou trabalhar este plano de aula sobre Setembro Amarelo? Gente, Setembro Amarelo a gente vai falar sobre a prevenção ao... E a gente sabe que, infelizmente, o número desse acontecimento está cada vez maior. A gente não vai discutir qual é o motivo disso, né? Não é o intuito do vídeo de hoje. Porém, nós como professores, nós precisamos trabalhar com as crianças em toda a etapa da educação básica, que vai desde a educação infantil até o final do ensino médio, toda essa parte socioafetiva da pessoa, porque nós precisamos formar um cidadão de forma integral. Isso está previsto na nossa BNCC, inclusive, como uma das 10 competências. É você trabalhar a parte socioemocional, socioafetiva, para a gente formar um cidadão integral, ou seja, trabalhar esse cidadão como um todo, gente. E a gente não vai discutir, mas já discutindo um pouquinho, a gente sabe que, principalmente na adolescência, o número disso aí está acontecendo cada vez mais, talvez pelas poucas, ele muitas vezes não consegue aguentar frustrações ao longo da vida, e quando recebe um não, aquilo se torna um grande problema para ele. E o Setembro Amarelo, a gente trabalha exatamente isso. A gente trabalha o autoconhecimento, você sentir e saber o que está sentindo. Para quê? Porque a gente sabe que nós somos assim, vamos dizer, um copo, né? Vai enchendo d'água, às vezes com aborrecimento, ou com coisas não tão boas, ou coisas boas, aquele copo vai enchendo. Só que às vezes uma gota d'água, às vezes algo que acontece, aquele copo ele derrama inteiro. E aí você pergunta, nossa, mas não parecia que a pessoa estava desse jeito e ela fez isso? Mas não é, gente. São somas de acontecimentos. Talvez você esteja passando até por isso. E chega uma hora que aquela água ela derrama, ou seja, a gente explode, a gente se cansa, aquilo ali vem à tona. E a gente, enquanto professor, formando uma pessoa, um cidadão, um ser humano, é necessário que a gente trabalhe para que ele, né, se transforme e ele se conheça, mas não só a si mesmo, mas o outro, ou seja, empatia, gente. A pessoa ela precisa sentir também o que o outro está sentindo, porque às vezes a gente não conseguiu trabalhar o autoconhecimento e aí você não sabe que você está com problema, né, que você está com aquele sentimento, mas o outro percebe e te dá um toque. Isso a gente começa lá da educação infantil a trabalhar com as nossas crianças, as emoções e os sentimentos. Aqui são os códigos alfanuméricos da BNCC para a educação infantil. Então, gente, você vai colocar isso tudo aqui lá no seu planejamento? Depende muito. Se você for utilizar todas as atividades que eu passar para vocês no vídeo de hoje, sim. Agora, de repente, eu vou te passar uma atividade que é para trabalhar a expressão corporal, os sentimentos, as sensações, as emoções. Você vai colocar esse daqui, que é o corpo, gesto e movimento. Ó, movimento, olhares mímicos, brincadeiras, jogos. Se você não for trabalhar aquela atividade, não precisa colocar no seu planejamento. Então, gente, inclusive, eu tenho
tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente como você pode encontrar esses códigos e colocar lá no seu planejamento, isso em qualquer etapa aí da BNCC, da educação básica. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para você poder colocar. De repente você vai adicionar alguma atividade que o código não está aqui, que eu não tenha colocado, e você quer pôr aquela atividade diferente porque você já fez em algum determinado ano. Então, gente, você vai colocar esse código lá e vai encontrar através deste vídeo. Eu tenho, gente, esses dois modelinhos aqui de plano de aula que você também pode baixar de forma gratuita neste blog, tá? É o meu blog. E aí, assim, provavelmente você vai falar, eu não preciso porque eu já tenho, né? Mas de repente você quer aprimorar o seu plano de aula, tem alguma dica a mais ali que você queira dar uma olhadinha, você pode imprimir, baixar ou colocar de forma online sem problema nenhum. Ou então mesmo você agora que está começando, não tem ideia de como fazer um plano de aula, tem esses dois lá neste blog. Então nós vamos começar, gente. Os materiais necessários a gente precisa sim sempre colocar no nosso plano de aula, porque inclusive tá aqui, ó, recursos, tá? Por que esses recursos? Porque quando você vai fazer uma determinada atividade, você precisa planejar antes, né? Meio óbvio isso, mas é isso aí. Então, você vai achar livros ilustrados sobre sentimentos, eu vou dar dica aqui nesse vídeo. Cartazes, papéis coloridos, isso aqui você vai colocar lá nessa parte de recursos e folhas de atividades para você providenciar antes, né? É por isso que serve, afinal, um planejamento. Então você chega na hora da aula e vai falar, meu Deus, que livro que eu vou dar? Que história que eu vou contar? Então tá lá, né? Lembre-se, gente, sempre adapte o que eu falar de acordo com a sua faixa etária e com o nível que os seus alunos estão. Por quê? Muitas vezes eu falo isso em diversos vídeos. Tem gente que fala que eu viajo, que parece que eu não dou aula, né? Que eu não tô na realidade da sala de aula. Teve um comentário que falou que eu pareço que eu sou coordenadora, que eu nunca pisei no chão de uma escola. Não é isso. Eu dou aula assim de manhã e à tarde. Esse ano eu tô com 4º ano, à tarde eu tô com educação especial. Eu sei bem o que é uma realidade de uma sala de aula. Por isso que eu sempre falo, você tem que adaptar a sua realidade. Muitas vezes, eu faço um planejamento e que na hora, gente, não dá certo. Eu tenho que fazer o quê? Mudar. Eu tenho que ter outras ideias, né? Porque, de repente, naquele momento, os meus alunos não estão legais para aquela determinada atividade. Ou mesmo eu, gente, tem dia que eu não estou bem para fazer uma atividade que precisa de muita agitação, que eu tenho que falar mais alto, que eu tenho que ser mais animada. Então, eu deixo aquela atividade para um outro momento. Então, cada um vai saber o momento certo de aplicar cada atividade para a sua sala de aula, tá? Então, a primeira atividade, ela dura em torno de 15 minutos, dependendo ali da sua sala. Como eu disse, você vai ler este livrinho, O Monstro das Cores. Gente, eu deixei ele para vocês poderem ver a historinha, tá? Aqui também no meu blog, de forma gratuita. Esse, ele vai falar sobre a representação de cada cor. Lembra, cada mês fala novembro, né? Outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo. E cada mês, eu não me lembro agora todos, claro, mas cada mês a gente trabalha, porque as cores, ela é algo que chama a atenção não apenas das crianças, mas sim dos adultos também. Não tem como você falar outubro rosa e não se ligar no que é este outubro rosa. Então, na mesma hora, você já lembra do câncer de mama, tal e tal, do cuidado com a mulher. Então, é isso que as cores representam. Quando a pessoa bater o olho, ela já se lembrar e falar, olha, eu tenho que fazer assim, agir de certa forma. E cores, ele vai representar uma emoção diferente. Não tem o filme, gente, Divertidamente? Tem até um dos vídeos que eu falo sobre esse filme, que eu acho muito legal. Então, cada emoção, ela é representada de uma forma naquele filme. E aqui o Monstro das Cores também, as cores vai representar um sentimento. E aí,
você vai contando pausadamente para as crianças. Durante a leitura, você vai fazer perguntas. Olha, você já sentiu isso? Você conhece alguém que também já sentiu isso? Então, isso é importante porque para você entender. Eu sempre falo que aqui, gente, é a roda de conversa, é para você conhecer o teu aluno, ver quais são os conhecimentos prévios do seu aluno, porque a partir dali você vai trabalhar com ele, né, o sentimento e ou baixar um pouco o nível, de repente, da conversa, eu digo assim, ser um pouquinho mais fácil para as crianças, ou aumentar o nível de dificuldade para o seu aluno. Então, a partir dessa roda de conversa, independente da etapa que você esteja dando aula ali, ou pode ser Funde 1, Funde 2, ensino médio, sempre é importante você saber o que o seu aluno está passando e o que ele sabe sobre aquele assunto. Aí você contou a história, como eu disse, você pode cada dia fazer uma atividade dessa. Eu vou te passar várias ideias aqui. Você pode fazer 3, 4 num dia só, e aí você vai colocar lá no teu planejamento certinho isso daí, tá? Você tem que se planejar. Claro, como eu disse, pode ser flexível, mas aí você vai colocar isso. Você pode, por exemplo, trabalhar atividade 1, 2 e 3 no mesmo dia. Ou então atividade 1 num dia, atividade 2 no dia, atividade 3 no outro dia. Trabalhar o mês inteiro de setembro com essas ideias de atividades. Então, gente, aqui é um painel temático que eu tenho neste site aqui, tá? Esse painel você vai conseguir lá, porque ele tem algumas emoções que você vai poder trabalhar com os seus alunos. Então, o que representa a chuva para aquela criança? Então, é um momento de mais a pessoa mais reflexiva, de pensar mais. Então, veja o que o teu aluno aponta nesse painel e o que representa para aquela criança. Então, você vai pedir, olha lá, incentive as crianças a identificar diferentes emoções. Então, cada criança ela pode desenhar, né, a sua emoção e escolher a imagem do painel que represente como se sentiu num momento específico. Então, por que a chuva ela deixa a gente um pouquinho mais triste? Para outros não. Para outros a chuva ela representa um acolhimento, porque quando ela está em casa chovendo, a mãe faz um bolo de repente, porque tá chuva, ou um bolinho de chuva. E aí você incentive a sua criança a fazer, né, esse sentimento ali, a falar sobre esse sentimento. Você pode, por exemplo, dar uma folha de sulfite para que ele desenhe a partir deste painel este sentimento. Se você achar conveniente, ele pode falar também para as outras crianças, mostrar o desenho e falar o que ele está sentindo e incentivar as outras crianças a fazer perguntas para ele, ou então o outro vai falar, dependendo da idade, eu já senti isso também e aconteceu isso. Então, gente, nós somos os mediadores ali naquele momento. Quem está fazendo a aula ali é o seu aluno. Eu falo que né, a partir deles é que a gente constrói as nossas aulas também. Aqui, gente, é o sol do amor. Então, essa atividade você já vai previamente ter recortado folhas, né, pedaços ali como se fosse bolas amarelas mesmo, como eu desenhei aqui, eu coloquei aqui pra gente, tá? Cada uma dessa aqui, ó, você vai entregar pro seu aluno, tá? Para você poder fazer um painel na sua sala. Então ele vai receber esse círculo de papel para desenhar algo que faça a criança feliz. Ou então, se for um fundamental 1 ali, primeiro, segundo aninho, você pode dizer para ele escrever essa mensagem. Gente, você pode fazer a ligação da atividade 2 com a atividade 3. Então, você vai mostrar os sentimentos lá, no painel, e dar os círculos para ele poder representar o que ele viu nesse painel aqui. Aí você vai escolher o que é melhor para você. Você pode colocar essa atividade, por quê? Porque ela promove muita positividade e a colaboração. Quando ele desenha algo positivo, algo que seja bacana, ou escreva, ele vai representar isso. E aí, gente, você monta este mural na sua sala de aula dessa forma aqui, em formato de sol, tá bom? Não coloque o sol, você pode colocar esse sol, por exemplo,
tá? Esse sol desenhado aqui no meio. Não coloque de uma criança específica. Então, todos têm que ficar iguais, tá? Para que não se sintam priorizados ou sei lá, gente. Aí é uma sugestão, tá? Segue aí quem achar. A atividade 4, que você vai fazer provavelmente num outro dia, ela dura em torno de 15 minutos. Então você vai colocar, você pode fazer de duas formas, tá? Você pode pegar uma caixa grande, não sei, aí é com vocês também, e colocar no centro da sala. Isso, essa caixa, gente, ela precisa ser decorada, tá? Eu coloquei essa sugestão aqui para vocês, que é a caixa do incentivo, porque ela já é uma caixa que você só vai imprimir e vai fechar, só que ela é pequenininha, ela não é uma caixa grande, por isso que não daria para você, até daria para você colocar no centro, mas você pode imprimir ela em formato grande e colar também na caixa do lado de fora, ou então fazer só ela mesmo, colocar uma carteira ou uma mesa no centro da sala, porque cada um vai pegar um papelzinho, que é esse papelzinho que tá aqui, ó, que você também já vai ter recortado, com uma situação. Então, por exemplo, como quando alguém me dá um abraço, ou quando eu perco o meu brinquedo favorito. Aí ele vai falar sobre o sentimento daquele momento. Então, alguém vai lá e pega o meu brinquedo. O que eu sinto quando ele pega o meu brinquedo? Então, assim, essas frases já estão prontas nesse negocinho aqui que eu tô mostrando para vocês. É só vocês imprimirem e recortarem. Está aqui neste site, tá bom, gente? Já tá tudo prontinho lá para vocês. Isso também é uma roda de conversa para que o seu aluno exponha o sentimento dele. Quando ele expõe, gente, lembra, ele está percebendo a si mesmo, ou seja, às vezes ele nunca percebeu que ele fica bravo, que ele fica vermelho, que dá aquele nervoso quando alguém pega o brinquedo dele. Então, naquele momento, ele vai perceber, olha, é mesmo, eu nunca tinha percebido que eu sentia isso. Ou, eu não vou fazer isso mais com o meu amigo, porque eu vi que ele fica chateado, ele fica com o coração batendo forte, então ele não gosta, não vou fazer mais isso com ele. Então, são várias frases com ideias ali que você também pode adicionar de acordo com o seu. Aqui, gente, é uma outra atividade que você também pode trabalhar, essa empatia e o autoconhecimento no Setembro Amarelo. É uma coroa de girassol e um porta-lápis inspirador. Então, gente, aqui é para você, na verdade, dar de lembrança, de repente, no último dia, para ele levar para casa. Então, é muito legal, porque, gente, o girassol, ele é um símbolo da esperança e apoio. O girassol, ele tá sempre virado para o sol. Então, inclusive, você pode mostrar vídeos sobre girassol com eles, né? Pode ver, mostrar fotos, que às vezes tem pessoas que vão naqueles lugares de girassol e tira foto, como uma forma de, olha, tá recomeçando a minha vida. Explica esse significado para a criança do girassol. Então, isso é legal. Você pode fazer com eles ou já trazer pronto. Eu gosto sempre de trazer com eles, mas se você tiver uma outra atividade nesse dia, faça outra atividade e entregue, gente, porque às vezes você fazer na sua casa dá muito trabalho. Sei lá quantos alunos você tem, 30 alunos, você tem que fazer 30 negócios desse, então já faz com eles, eles vão fazer ali na mãozinha, né, do jeitinho deles. E tem a coroa também, né, essa coroa que também tem uma frase de incentivo, tá? Isso tudo você vai achar neste site aqui, gente. Esse site tem muita atividade boa, viu? Tô colocando coisas muito legais lá. Atividade 6, gente, é uma mensagem de apoio e felicidade. São as pílulas da felicidade. Essas pílulas aqui, ó, elas são balinhas que você vai colocar dentro dessa lembrancinha. Então, usando as lembrancinhas do kit, como as pílulas da felicidade, você vai incentivar os seus alunos a criar suas próprias mensagens de apoio para distribuir entre os colegas, promovendo um ambiente de carinho e suporte. Então, você vai colocar, porque o que vai acontecer dentro das pílulas da felicidade, tem um espaço que você pode colocar mensagens ali dentro. Então, você vai fazer as mensagens com os seus alunos e a partir dali, eles vão entregar para o outro. De repente, porque você acabou de fazer aquela dinâmica, olha, eu não sabia que você sentia isso. Bom, então, já que você não sabia, você vai mostrar o seu apoio às crianças, ao seu colega, através das pílulas da felicidade.
Aqui, gente, é muito legal essa outra atividade, porque ela tem um QR Code com frases motivacionais. Então, claro que o seu aluno ali ele não vai ter um celular, mas você pode fazer essa atividade e se a criança já souber ler, você deixa com que ela leia. Então, você vai pegar teu celular e aí você vai colocar esse QR Code que está atrás e eles vêm com mensagens de incentivo. Você também pode mandar essa atividade para casa ou as duas coisas para poder os pais também ler o QR Code com as crianças. E aí, gente, você pode entregar, porque são muitas frases, são vários QR Codes que tem aí. Então, você pode entregar 2, 3 para cada um, ou um só para cada um, depende dos recursos que você tem em mãos, tá? Também tá neste kit dentro deste site. É muito bonitinho, gente, porque você pode também, se você quiser imprimir essas frases, ele forma como se fosse um reloginho. Então, é bem legal. Para terminar, gente, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, depois que você já trabalhou tudo isso, você vai finalizar com um relaxamento. Então, você vai colocar eles em volta, né? Roda de conversa para que eles percebam a si, sintam a sua respiração. Já tem muita professora fazendo isso. Eu tento fazer isso, mas os meus alunos também são muito agitados. Aí um começa a gritar: é para fazer silêncio! Né? Só que o meu é 4º ano. De repente, da educação infantil, vocês conseguem de uma forma mais tranquila, mais fácil. A gente coloca uma musiquinha de relaxamento. Eu vou deixar até aqui algumas músicas aqui abaixo, que são músicas de concentração, que tem no YouTube. É bem legal. E você vai explicar que quando a criança ela faz essa coisa do relaxamento, ela está cuidando de si mesmo e percebendo os seus sentimentos. Já tem estudos falando sobre a parte da meditação. Só que vai falar meditação? Depende do que você achar aí, né, da sua comunidade, aí dos seus alunos, se você pode ou não pode falar, mas relaxamento, todo mundo quer relaxar, né? E o mindfulness, né, que você vai, eu não sei se é assim que fala, mas para trabalhar essa parte das crianças, de mudar a mentalidade, de se sentir bem, de se acalmar, né? Depois que você terminou, você vai reforçar, gente, conversar sobre todas essas atividades que você foi fazendo ao longo da semana ou do mês, para que ele tenha autoconfiança, o autoconhecimento como adulto e sempre apoiar uns aos outros. Então, não é para ficar tirando sarro, não é para brincar com o outro, zoar com o outro, quando ele está triste ou quando ele está chorando. E sempre acolher o seu colega, acolher o sentimento deste colega. Gente, se você gostou, já curta, compartilhe. Eu vou deixar os links aqui nos cards de alguns vídeos que eu acho importante para a gente trabalhar essa parte emocional com o nosso aluno. E vou deixar também aqui aquele vídeo que eu falei para vocês encontrarem os códigos alfanuméricos da BNCC e colocar no seu planejamento. Um grande beijo, tchau, tchau, até a próxima!